26. Se for possível, irmão, não chama atenção na hora da mensagem. Eu faço o mínimo possível de distrair a pessoa. Porque a fé é feita pelo ouvir. E ouvir vem pela pregação do Evangelho, né? É a palavra de Deus que nos dá fé. Que desperta a nossa fé. É pela palavra. Então, para aqueles que se interessam, nós que estamos num culto de ceia, partimos do pressuposto que todos nós queremos salvar nossas almas, né? E para ser salvo, irmão, tem que ser aprovado. Para ser aprovado, não vão ser salvos. Só os aprovados, né? Então é um curso que nós estamos fazendo, né? Na verdade é uma escola, a igreja. O aprendizado do Espírito para preencher os requisitos para Deus nos levar no céu. É um aprendizado, viu? Na verdade é um aprendizado. Compreende? Estamos aprendendo, somos discípulos, alunos, né? Da palavra para crescimento espiritual, viu? Hoje o culto de ceia é um culto especial para a salvação da alma, né? Jesus deu a vida por nós, por muitas bênçãos, mas principal para salvar a nossa alma da condenação do mundo. Vamos iniciar a leitura então? Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando partiu e deu aos discípulos dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. E a seguir tomou um cálice e tendo dado graças, deu aos discípulos dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Ó Deus, continua falando conosco, inclinando nosso coração para a Tua palavra, para ouvi-la, aprender e praticá-la, para a glória do Teu nome. Pedimos e agradecemos. Fiquem à vontade, irmão. Aleluia. Graças a Deus. Nós temos alguns textos mais para serem lidos. Fiquem à vontade, fiquem sentados. Nós vamos prosseguir lendo, irmãos, o versículo 31. Pedro é avisado. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então Jesus está celebrando a última Páscoa, transformando em ceia. Avisa a Pedro que ele ia negá-lo esta noite. E Pedro contestou, né? Bem como todos os discípulos se comprometeram a ninguém negar Jesus. Então Jesus, ao celebrar a Páscoa, diz que o pão é meu corpo que é dado por vós, e o cálice é meu sangue derramado pela remissão dos vossos pecados. O sangue da nova aliança. Toda vez que tomamos a ceia, nós reformamos esta aliança, irmão, entre você, Cristo e você. Barulhinho aí na caixa de som. Aqui? Nesta aqui? Será que tem um barulhinho aí, então? Então, vamos acostumar com ele, né? Chama atenção. Não sabemos por quê, né? Não é esse microfone? Alguma coisa aí. Então Jesus, irmão, está celebrando a ceia.
e afirma que este pão é meu corpo. Então, vejam bem que a ceia tem o mesmo valor de um cheque. Quando se dá um cheque, é um papel. O dinheiro está lá no banco, garantindo o cheque. Nós estamos comendo esse pão. Mas Jesus, no passado, há 2020 anos atrás, realmente morreu. E a sua aliança é uma aliança, acabou a poção. Um outro. E a sua aliança é uma aliança eterna. Então, está garantido, irmão. O pão tem um valor, viu? Do corpo de Cristo e o cálice do sangue de Jesus. Então, ceia é uma coisa séria, muito séria. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, eu vou ler lá em 1 Coríntios, capítulo 11, ele fala sobre a ceia, né? Texto bem conhecido. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 11, né? Alguns versículos. Chegamos aqui. Não tem coisa aqui para molhar o dedo, o papel gruda. Está no 12, está no 11. O jeito é molhar na língua, viu? Não tem outro jeito. Então, 11, no versículo 17. Instrução quanto à celebração da ceia. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver entre vós divisões, quando vos reuni nas igrejas. Na igreja eu, em parte, eu creio, que até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Tem os aprovados e tem os reprovados, hein? Na própria igreja. Quando, pois, vos reunir no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Olha, irmão, o que é ceia? E o que não é ceia? Não é a ceia. Verso 20. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que também quem se embriaga. Estavam fazendo da ceia uma janta, né? Uma alimentação, não bem uma ceia só em nome do Senhor Jesus, irmão. Estava desvirtuando a finalidade da ceia. 22. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, envergonhais que nada tem? Que vos direi? Lembrar-vos-ei nisto? Certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse aos: Isso é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Levanta o pão, apresenta a Deus, diz: é o corpo. O pão é o corpo que Cristo deu por nós no Calvário. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberes em memória de mim. Então, a igreja que interpreta: primeiro tem que comer o pão, denominações, né? Depois beber o cálice. Nós temos o costume de dar os dois ao mesmo tempo, o pão e o cálice. Então tomamos a ceia junto, pessoal. Come o pão e toma o cálice em seguida. Ou junto. Não tem nada, né? No caso dos apóstolos, na mesa, teve essa explicação segundo aqui a Escritura. Primeiro Jesus partiu o pão, depois repartiu o cálice, né? No nosso caso, nós pegamos dois juntos, o pão e o cálice. Ingere o pão, né? Degusta o pão e toma o cálice em seguida. Está bem distinto também da mesma maneira, viu? São costumes, né? Tradições que não mudam o sentido da palavra. Agora vamos para o versículo 26. Todas as vezes que comer deste pão e beber do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O que quer anunciar a morte do Senhor? Nós nos lembramos da morte de Jesus, irmão.
Então, tomar a ceia, é importante que a pessoa se lembre, volte ao passado em memória, irmão. Mentalize, relembre, do jeito que se possa. Jesus, irmão, celebrando a ceia, vai para o Getsemane, ele é preso, aí ele vai ser interrogado, ele é condenado, aí ele é chicoteado. Se lembre, valorize o que ele fez por você. E se a ceia não é só comer o pão, beber o cálice, é relembrar, ser solidário com a morte de Jesus. Solidário. Ele morreu por mim e eu tenho que morrer com ele. Porque ele não fez aquilo por ele, fez por você. Se você não recebe, não adianta nada. Então você tem que tornar a morte de Jesus a sua morte. Para o mundo, para o pecado, é claro, né? Eu tenho que tornar a morte de Jesus a minha morte. Ele fez isso no meu lugar, não é por mim, não é por ele. Não é só tomar o pão, beber o cálice, tomei a ceia, um ato religioso simplesmente. Tem que ser solidário. Pois a ceia é um momento de memorização, de memória. Se lembrar da morte, anunciar a morte, se lembrar da morte de Jesus. Nós estamos aqui felizes da vida, mas Jesus sofreu no lá, chicoteada, carregou a cruz, ele sofreu. Aquele sofrimento tem que ser nosso, não é por ele. Mas se você se isola, não tem problema nenhum a ceia. Tem um ato religioso. Só, não usufrui realmente o que ele fez por nós. Você prosseguir mais um pouco. Então diz aqui, irmão, no versículo 27, por isso, aquele que comer o pão, e beber o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue de Cristo. Quem toma ceia indignamente é culpado da morte de Jesus. Paulo está descrevendo isso, não sou eu. Está aí, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 27. Aí ele fala no versículo 28, examine-se, pois, a pessoa, o que diz o homem, a pessoa, né? Examine-se, pois, a pessoa a si mesmo, e assim como do pão, beba do cálice. Primeiro se examine. Se o Espírito Santo lembrar que você tem uma falta, não acusar, lembrar, você se arrependa. Ah, meu Deus, eu tenho que me corrigir aqui, não dizer que sou muito nervoso, seja o que defeito que a pessoa tenha, é uma falha, não vai entrar no céu assim. Você tem que se corrigir. Peça a Deus, peça perdão e tome a ceia. Você está na comunhão, Deus está te educando, você está aprendendo, nós somos alunos. Jesus não está vindo aqui de julgar ninguém por enquanto, viu? Ninguém. Ele diz, eu não vim julgar, eu vim salvar, eu vim ajudar. Você peça ajuda, ele dá, eu peço ajuda, ele me dá. E isso é um crescimento até a hora da morte, viu? Até a hora da morte nós temos que estar vigiando, para não voltar para trás. Toda vez que tomar ceia, se examina, está tudo em paz, nós falamos, oh, glória a Deus, tome a ceia. Ah, você se lembra, Deus te lembrou, e você se lembra, eu tenho essa falha, eu tenho esse defeito. Não vou ficar enumerando defeito aqui, tá bom? Você que sabe se tem, se não tem, problema de cada uma, viu? O pastor não pode, não tem autoridade de quem pode tomar ceia e quem não pode. A responsabilidade é da pessoa. Você batizou, nós damos a ceia. Não, o pastor vai dizer, você pode, você não pode. Você pode pregar. Você quer se examinar, você toma a ceia, você é batizado. Aí é um assunto seu e de Deus, irmão, viu? Não tem nada de intermediário no meio. Eu estou lendo o versículo 28, né? Agora o 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, entender, bebe juízo para si mesmo. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes espirituais, né? E não poucos que dormem, quer dizer, não estão acordados para a realidade. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, quem toma ceia
indignamente, e Jesus vai corrigir. Para no dia do juízo você estar educado, aperfeiçoado e não ser julgado com o mundo. Se nós não formos corrigidos, nós vamos ser julgados junto com o mundo. Esse mundo vai pegar fogo, que nós sabemos, né, irmão? Tudo. Só Deus é que sabe quando Jesus voltar. Então Deus corrige agora. Deus corrige quem aceita como filho. Isso é a prova do cristão, viu? Que ele tem que ser aperfeiçoado. Ele tem que ser perfeito em Cristo. Tem que entender a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Agora estamos no versículo 33. Assim, pois, irmãos meus, quando nos reunir para comer, esperem pelos outros e tudo mais, e tomem a Santa Ceia. Paulo fala da disciplina, irmão, né? Da disciplina. Veja o que Paulo fala sobre uma disciplina, irmão. Nós estamos celebrando a ceia, e a ceia fala de morte, fala de sofrimento na carne, para promoção em espírito. Então nós vamos agora, veja bem como são as coisas, ler lá o livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos no capítulo 21 de Atos, no versículo, Atos, capítulo 21, no versículo, podemos começar, para não tomar muito tempo, eu vou abreviar, né? Paulo chega em Cesareia, na sua viagem missionária, e vou ler a partir do versículo 11. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isso diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformado dissemos: faça-se a vontade do Senhor. E assim, passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. Então, note essa expressão do apóstolo Paulo. Eu estava nessa igreja. Essa igreja foi fundada por Filipe, um dos diáconos consagrado lá em Jerusalém. Se tornou missionário, né? Se tornou praticamente considerado um apóstolo. E naquela igreja desceu lá um profeta, que há profeta e profecias, não há mais um ministério profético. Isso Jesus falou, desde a vinda de João. Agora tem o ministério da graça, viu? Da graça, a dispensação da graça de Jesus. Então ele profetizou que lá em Jerusalém Paulo ia ser preso, como que ele era o dono daquela cinta. E os irmãos se manifestaram: não vá a Jerusalém, mas ser preso, é claro, né? Isso é a nossa normal do ser humano. E Paulo falou: vocês estão me entristecendo, eu estou pronto, não só a ser preso, mas a morrer pelo nome de Jesus. Esta é a pergunta. Eu estou partindo do pressuposto, irmão, que todos aqui querem ser salvos. E o que eu vou ler, falar, não é para condenar ninguém, embora alguém possa não entender. Veja bem, estou partindo do princípio que eu quero me salvar. Você quer se salvar? Então nós temos que entender a palavra. Paulo estava pronto. Ele ia para Jerusalém. De Jerusalém ele foi preso para Roma. E lá em Roma ele foi sentenciado à morte. Morreu cortaram o pescoço dele. E ele já foi pronto a ser preso, a morrer. A maioria de nós crentes, irmão, não estamos prontos, acho que nem eu, viu? Para morrer. Nós queremos bênção, prosperidade, família, paz. Nós somos mais crentes nas coisas materiais do que nas espirituais. Nós somos mais crentes materialistas do que crente espiritual ainda. Não quer dizer que vão ficar assim para sempre.
devemos progredir. Paulo é um exemplo. Vocês vejam lá que os apóstolos falaram, todos estão dispostos a morrer com Cristo. Só que não estavam, só tinham vontade, mas não estavam preparados. Escute bem o que eu estou falando, viu? Eles tinham vontade, mas não estavam preparados. No caso de Paulo, ele fala que já estou preparado, porque os 12 lá, quando Jesus foi preso, todos fugiram. Inclusive Pedro negou Jesus, sem entrar em muito detalhe. Eles queriam, mas não tinham capacidade. Escute o que eu vou falar no final. Escute bem, preste bem atenção. Embora Pedro quisesse morrer com Cristo, e os demais apóstolos tiveram medo, ainda eram imaturos, não eram, irmãos, preparados da palavra Jesus aí, essa palavra de vez em quando ela foge aqui, viu? Não tinham atingido a maturidade para ser sacrificado por Jesus. Quem é um crente com maturidade? É um crente ao nível de Paulo, que já está preparado para ser preso até morrer pelo nome de Jesus. Esse é um crente com maturidade. Os demais são crianças ainda, nascendo e no aprendizado. Por isso a igreja é muito necessária. E a pessoa frequentar a igreja, que é o corpo de Cristo. Além de outras frequências. Ouvir programa, evangelho, louvar, reunir, orar. Mas a igreja, a hora que ela está reunida, é a hora que Jesus fala com todos. Então, Pedro, na hora que Jesus ministrou a ceia, embora ele e os apóstolos queriam se sacrificar com Cristo, eram imaturos, eram crianças, não tiveram força. Pedro negou Jesus 3 vezes, de medo. Mais tarde, no fim dos dias dele, ele se entregou. Aí ele se tornou da palavra Jesus. Oh, meu Deus. Ele encontrou a maturidade, ele cresceu na fé, desenvolveu a fé, ele amadureceu na fé. É o que é preciso para todo cristão. Não só ficar crente para as coisas materiais, irmão, e não progredir espiritualmente. Além das bênçãos materiais, precisa progredir espiritualmente, precisa amadurecer, precisa crescer na fé. Esse é o objetivo da palavra de Deus. Então, o leque dessa mensagem está se abrindo já, né? Por que Jesus está nos alimentando? Com a ceia. Pelo menos uma vez por mês, tome a ceia. Ouça a palavra. Medite na palavra. Aceite a palavra. Então, o que eu vou falar, estou dizendo para a igreja, irmão, agora, texto que vamos ler, é para aqueles que querem melhorar, que querem se salvar. E não é mais o lado do evangelho fácil. Porque o evangelho tem vários lados, podemos dizer assim. Tem o lado fácil do evangelho e tem o lado difícil. O lado fácil é aquele que Deus dá a bênção para nós. O difícil é o que nós temos que fazer, que para nós é difícil. Não para Deus, para nós. Então, nós vamos falar algo do lado difícil agora, para quem quer se salvar. Se você não quer a palavra, não é obrigado a aceitá-la. Mas vamos prosseguir com a graça de Deus, irmão. Nós lemos aí Coríntios, né? Coríntios, irmão. Agora nós vamos ler a palavra de Deus em Coríntios ainda. Estamos em 1 Coríntios. Vamos voltar no capítulo 6, no versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Graças a Deus. Estamos pertinho aqui. Efésios. Coríntios, capítulo 6, verso 9. Pronto, estamos chegando. Vamos ler o versículo 9 para não tomar muito tempo. Veja bem, irmão, eu não quero que essa palavra se interprete como julgamento, é o que Paulo está dizendo. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros,
nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Tal fosse algum de vós, mas vos lavaste, mas foste santificado, mas foste justificado em nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito de nosso Deus. Então, nem todos, irmãos, que recebem a graça, a bênção de Deus, vão herdar o reino de Deus. Por quê? Precisa preencher as condições. Precisa aprender a se mudar. Se a pessoa recebe a bênção, recebe a cura, mas não se muda, é o mesmo, não se santifica, não vai dar o reino de Deus. Vou ler agora, irmão, viu? Gálatas, capítulo 5, vocês conhecem a passagem. Preste bem atenção, que essa mensagem é no sentido para aqueles que querem crescer na fé, para quem quer se melhorar. Se não quer, paciência, né? Continua recebendo a bênção, a graça de Deus. Deus não nega a bênção para ninguém, mas para entrar no reino de Deus, nós temos que preencher os requisitos. Isso está na Bíblia. Olha aí o que diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 16. Digo, porém, irmão, andai no Espírito e jamais satisfareis a cobiça. Concupiscência quer dizer cobiça da carne. Porque a carne milita, luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. São opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Só quer, mas a carne se resiste. Entende, irmão? Nosso corpo carnal é um corpo morto. Paulo escreve aos Romanos assim: desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O corpo nosso é morto para Deus. Quando Deus criou Adão e Eva do pó da terra, morto. Aí Deus soprou nele o espírito de vida. Deu o espírito de vida. Então quem vive em nós é o espírito. O espírito sai, você está morto, o corpo está morto. O corpo é morto. Esse corpo carnal nosso, irmão, é morto, não tem vida espiritual. Ele tem a vida do ar, do pulmão, né? É o espírito que vivifica o corpo. O corpo em si está morto. Então, se sai o espírito, você está morto. Então, a carne é morta. O espírito é vida. Há um contraste, há um choque. O espírito quer viver, a carne resiste. Você vai chegar à conclusão, o que eu quero falar no final, precisa entender, tá bom? Então presta atenção, porque a carne luta contra o espírito contra a carne, são opostos entre si, para que não façais que porventura seja do vosso querido, do querido espírito seu, esse é espírito. Mas se somos guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Se nós temos o Espírito Santo, o Espírito domina a carne é o Espírito que vivifica a carne. Ora, aqui tem as obras da carne. Quem está guiado pela carne, presta atenção. As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, contendas, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, divisões, invejas, bebidices, glutonarias, coisas semelhantes a esta, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Meu Deus, eu quero tanto entrar no céu. Isso aqui não vai divertir, que se eu fizer isso aqui não vou entrar, o pastor está errado. A Bíblia tem que ser pregada, tanto que agrada como que não nos agrada. Para aprendizado nosso, desde o ponto de vista de edificação, não de condenação, para quem quiser aceitar. Tem o evangelho fácil, que é a bênção de Deus, irmão, e tem o evangelho difícil, que é a nossa vez. Aí é a nossa vez. Para nós é difícil. Vamos falar a verdade, irmão. Superar as provas, tem prova que você chora, viu, irmão? Você até desespera, pega até a morte, viu? Eu já pedi morte na hora de prova, irmão. Compreendeu? Deus não deu, graças a Deus, que bobagem, né? Mas é assim mesmo, irmão.
Agora, se você pregar o lado difícil do Evangelho, aí poucos querem ouvir. Poucos querem se salvar. Então o problema do mundo é esse. Que a luz veio ao mundo, e os homens rejeitam a luz e preferem as trevas, porque só querem a bênção. Agora o esforço próprio, que compete a cada um de nós, irmão. Compreendeu? Se mudar, é eu, é você, cada um que tem que tomar conta de si mesmo. Porque, como eu já falei, irmão, pastor nenhum vai direitar a vida de ninguém. E Deus te respeita a sua liberdade. Se você não quer se mudar, Deus respeita, irmão. Nós temos livre-arbítrio, irmão. Ele não é imposto. Se ele quiser impor a verdade, ele impõe. Mas ele não está impondo, ele está oferecendo. A graça, Deus está oferecendo, irmão. Para quem aceita. Não é forçada. Ou eu aceito, muito bem. Se eu não aceito, paciência. Deus, você me avisou, olha. Se você fizer estas coisas, não vai dar. Mesmo que a pessoa ganhou perdão, ganhou a salvação pela fé, já escreveu o nome no livro da vida, quando chegar no dia do julgamento, ele não vai ser aprovado. Não é errado. Então nós temos que avisar. Na Bíblia, Paulo escreveu essas cartas aos Coríntios, escreveu aqui para os Gálatas. Hoje, eu vou tomar ceia. Agora, Jesus derramou o sangue dele, deu a vida dele para me melhorar. Eu não quero me melhorar. Se eu quero a parte boa do Evangelho, as bênçãos, as curas, mas me esforçar, não quero me esforçar para salvar minha alma, o que Jesus pode fazer mais, irmão? Mais nada. Ele não pode fazer mais nada. Essa parte é da igreja. É a minha, é a sua, cada um tem a sua. Então, considere que nós estamos falando é do ponto de vista de edificação. Porque Jesus falou, não vem julgar ninguém. Eu vim salvar, não julgar. Isso é no último dia que vai haver o julgamento. Julgar não é de Deus, irmão. Deus não veio julgar ninguém ainda não. O inimigo julga, mas Deus não. Deus quer ajudar. Enquanto houver tempo, Ele vai te ajudando, te estendendo, te chamando, te abençoando. Deus está do nosso lado, para nos salvar. Até a última hora, até o último minuto. No último minuto, se a pessoa se arrepender e se relacionar com Deus, ele vai encontrar a salvação. Louvado seja Deus, que Ele não veio condenar ninguém. Então, igreja, você olha aí nas Escrituras, se tem alguma dessas referências aqui que você ainda tem, está fragilizada, aproveite quando você pode, superar essa dificuldade, absorver, né, passar por cima disso, vencer isso, não deixar você se escravizar numa fraqueza desta aqui. Por isso Paulo falou, você vai tomar ceia, se examine de acordo com as Escrituras. Se tem uma falha, se arrepende, peça a Deus força. Irmão, quanto que eu já chorei diante de Deus, quanto pedi para Deus, quanto que eu orei para Deus dizendo, Senhor, vê se é mesmo caminho errado e me guia pelo caminho certo. Quanto que eu falei isso para Deus.